Para muitos católicos e mesmo para a autoridade da Igreja, todas as igrejas cristãs não católicas são seitas. Historicamente, a Igreja Católica não tem sido nada misericordiosa no julgamento e no castigo dos que não seguiam os seus preceitos e leis. Resposta. Primeiro, a Igreja faz uma clara distinção entre as igrejas históricas, com quem mantém um diálogo fecundo e intenso, e os novos movimentos religiosos de prática religiosa fundamentalista que fazem do discurso anticatólico um dos seus conteúdos principais de sua pregação. Daí vem o termo seitas, cujas características são o fanatismo, o proselitismo, o anti-intelectualismo, a intransigência, a obediência cega ou ingênua às ordens da autoridade, no caso dos pastores dessas seitas. Feita de homens, a Igreja Católica Romana reconhece seus muitos pecados nesse sentido, ao longo de 2000 anos, e vem pedindo perdão por seus equívocos e seus erros. Por outro lado, busca zelar pelas verdades da fé e encontra na Bíblia respostas para que respaldam seu zelo e que deveria ser partilhado por todas as expressões religiosas que se dizem cristãs, sempre fiéis ao ensinamento fundamental de Nosso Senhor, acima de tudo, a caridade. O Antigo Testamento é contundente na sua condenação aos que se opõem ou se afastam da lei do Senhor. Assim, em Números, lemos como Moisés enviou 12 príncipes para explorar a terra prometida. 10 deles, porém, depois de terem voltado, fizeram murmurar todo o povo contra Moisés e Arão, dizendo: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Por castigo, os 10 exploradores revoltados morreram feridos por uma praga diante do Senhor e de todos os adultos israelitas. Deixaram seus cadáveres apodrecer no deserto. Somente os 12 exploradores fiéis a Moisés, Josué e Caleb entraram na terra prometida. Semelhante castigo infligiu Deus a Coré, Datã e Abirão e os seus 250 sectários, revoltados contra a autoridade de Moisés e Arão. Os 3 foram engolidos pela terra, que se abriu à vista de todos, e os demais foram devorados pelo fogo caído do céu. Para o povo da nova aliança, previu Deus o mesmo regime de um só governo. Pela profecia de Daniel, no tempo desses reis do Império Romano, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído e subsistirá sempre. Nos livros sagrados, não encontramos textos que aprovem ou admitam divisões, obviamente. Pelo contrário, lemos no Evangelho de João o oráculo divino. Jesus devia morrer pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos. Muitas seitas, como já se disse, fazem do anticatolicismo seu principal discurso e prática, promovendo com isso a dispersão. Outras passagens alertam para as dolorosas e lamentáveis divisões e dissensões. Em Atos dos Apóstolos, a advertência na despedida de São Paulo: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, como intento de arrebatarem após si os discípulos. Por isso, vigiai. Na segunda carta de Pedro,
Assim como houve entre o povo de Israel falsos profetas, assim haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão, deste modo, a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Em Gálatas, de fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse o evangelho diferente de que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Paulo, na carta aos Romanos, diz: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples. Na carta de Tito, o homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Paradigmática, especialmente neste nosso tempo, é esta passagem na carta de Paulo a Timóteo. Virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina, levados pelo prurido de escutar coisas novas, juntarão mestres para si de acordo com seus próprios desejos. Desviarão os ouvidos da verdade e os abrirão às fábulas. Tu, porém, se prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. A igreja, que quer ser mãe, mestra e um sacramento de salvação, já não tem como doutrina sua de que fora da igreja não há salvação, e diz oficialmente que o Deus cristão, Pai de Jesus, na sua infinita misericórdia, oferece a sua salvação a todo aquele, homem ou mulher, que ilumina seus atos e seu viver pela justiça e solidariedade, o amor, cumprindo assim a sua vontade.